Leve o tênis, leve o tênis. Amém, queridos, estão felizes? Amém, graças a Deus. Estão animados hoje? Como foi o dia de vocês? Foi bênção? Amém, graças a Deus. Eu acho que está um pouquinho alto aqui, Gustavo. Se quiser dar uma baixadinha, só um pouquinho. Aleluia. Graças a Deus. Eu acho que falo muito perto, né? Mas enfim, nós vamos ajustando, né? Graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, mais um domingo, e com uma responsabilidade muito grande, irmão. É perigoso estar aqui em cima, é perigoso estar aí embaixo. E quando eu olho essa igreja cheia, o Senhor fala assim comigo: Júlio, você precisa acostumar com isso. Você precisa acostumar com isso. Nós, pastores, precisamos acostumar com isso, com esse lugar cheio. Porque nós vamos viver algo poderoso de Deus nesses dias, meu irmão. Além daquilo que nós já estamos vivendo. Eu vejo pessoas vindo para esse lugar. Nós aqui, não sei como nós fazendo isso, não sei como colocando tanta gente nesse lugar. Então nós precisamos nos acostumar com isso. Estar nesse ambiente cheio. Olha para quem está do seu lado aí, olha para quem está do seu lado aí, e diga assim: se acostume com esse lugar cheio. Falou para ela aí? Então se está um pouquinho calor, eu digo para você que vai esquentar um pouquinho mais. Mas eu pretendo ser breve aqui hoje, nessa noite. Pretendo ser breve. Nós tivemos alguns dias aí puxado, né? E foi sexta-feira, eu não pude ficar na sexta-feira lá no nosso retiro. Quem estava lá no retiro? Quem estava lá no retiro? Foi bom para vocês estar no retiro? Vocês estão mais ou menos, estão cansados, né? Foi bom estar no retiro, né, nesses 3 dias? Isso, foi maravilhoso, meu irmão. Pensa numa atmosfera de unção. Um povo muito louco, né, apóstolo? Muito louco, muito chapado em Deus. E graças a Deus nós tivemos 3 dias onde a glória do Senhor se manifestou com violência, onde palavras foram liberadas aos nossos corações, muito precisa para o tempo que nós vamos viver. E é claro que eu não vou inventar moda aqui, eu só vou continuar aquilo que já foi colocado o prego lá, como diz o apóstolo. Hoje eu vou terminar e bater ele aqui em nome de Jesus. E graças a Deus, meu irmão, eu fico muito feliz com a movimentação dessa casa. Essa casa, ela sempre nos constrange, da forma que se movimenta, da forma que nós nos relacionamos. É sempre um fazendo um pouquinho mais, sempre um fazendo um pouquinho mais. E graças a Deus nós temos crescido e desenvolvido dessa forma. E tudo isso aí tem a ver com aquilo que eu vou ministrar hoje. Fala para quem está do seu lado, diga assim: nós precisamos, fala aí, nós precisamos entender a visão da nossa casa. Isso, visão da nossa casa. O que eu vou falar hoje peguei os pontinhos de cada mensagem que foi ministrada, mas a tônica foi ontem, a hora que o pastor Gilmar ministrou uma palavra. Eu estava escrevendo um pouco enquanto ele estava pregando. Não sabia que eu ia ministrar hoje, porque na minha mente, sabe o que eu ia fazer, apóstolo? Veja a audácia do Júnior, né? Eu sei que eu sou um pouco audacioso, né? E eu ia dar para você pregar esse esboço aqui, rapaz. Falar: não, esse aqui é uma mensagem para o apóstolo liberar para a igreja. Aí eu vou escrever ela. E eu, no finalzinho, entreguei para ele ali. E ele falou: punk, power, ele falou, e amanhã você vai ministrar ela. Aí, muito interessante, porque antes do senhor falar algumas coisas, eu tinha escrevido, pastor Gilmar. E eu vejo assim que a nossa casa está se movimentando, e a forma que nós estamos nos movimentando tem a ver com não algo criado, uma ideia de um homem simplesmente que acordou de um jeito e pensou assim: eu vou fazer dessa forma, eu vou atuar dessa forma. Não. O jeito que nós caminhamos, meu irmão, é a visão do reino do Senhor. E o que fica difícil quando a gente não consegue entender da maneira que caminhamos? Que as pessoas, por isso que algumas pessoas não conseguem continuar caminhando conosco. Por quê? Porque falta entender essa visão. Nós temos falado, tenho falado na mesa isso também. O pessoal que caminha comigo, eles sabem disso. Que eu sempre falo assim uma coisa: que a coisa mais difícil que tem para você englobar um todo é fazer com que todos entendam a visão.
E tudo na vida tem uma visão. Se nós pegarmos a política tem uma visão. Se nós pegarmos a medicina vai ter uma visão. Se nós pegarmos o teu serviço, o teu emprego atualmente hoje, tem uma política de empresa, tem uma visão. Tudo tem uma visão. E no reino não é diferente. No reino do Senhor existe a visão. E nós caminhamos debaixo dessa visão, que é chamada visão apostólica. Então eu quero que você fale para a pessoa que está do teu lado aí, porque eu estou ministrando para vivos hoje, amém? Eu quero que você fale para a pessoa que está do teu lado assim: entre na visão apostólica, meu irmão. Fala aí para ela aí. Caminhar nessa visão apostólica não é muito simples assim. Não é muito simples, não é assim um simples oba-oba, não. Requer muito sacrifício, renúncia, requer muita coisa. Eu digo para você que, mas no mesmo tempo que é difícil, é fácil. Porque basta fazer uma coisa que é a tônica de uma caminhada numa vida apostólica. Fala para quem está do seu lado, diga obediência. Hoje você vai falar bastante para quem está do seu lado. Amém? Vocês estão felizes hoje, meu irmão? Vocês estão felizes? Veja essa pessoa que está do teu lado e está feliz aí. Se ela deu risada, ela está feliz. Se ela abriu um sorriso para você, ela está feliz. Olha só que maravilha, eu gosto tanto disso. As pessoas dão risada, né? Ficam felizes na casa do Senhor. Isso é bom demais. Então, entendendo a visão do reino, é dessa forma louca que nós caminhamos, que não é tudo num cronograma certinho. E é isso que às vezes nós se enroscamos um pouco, porque alguns, não, precisa organizar, não precisa organizar, não, vamos fazer assim, de uma forma menos travada, não. A visão apostólica, meu irmão, é uma visão que uma voz fala e as outras entendem esse comando e caminham sobre ela. Uma voz fala e as outras caminham sobre ela. E você precisa definir isso no seu coração, assim como eu preciso definir isso no meu coração. Por exemplo, se você pegar as pessoas que começaram a caminhar, eu não sei quanto tempo que você caminha aqui na nossa casa, eu não sei se faz 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 meses, um culto, não sei qual que é o tempo de caminhada tua. Mas eu entendo que algumas pessoas, ao decorrer da sua caminhada, é normal que ela se torne parecida com a pessoa que ela caminha. Não faz sentido para vocês? Por exemplo, as pessoas que caminham com a Fernanda, eu vou pedir carinhosamente para você com o Lincoln se colocar de pé, carinhosamente. Gente, parece engraçado isso, né? Mas eu vou pedir para vocês dois ficarem de pé. Agora eu vou deixar mais envergonhado vocês. Vou pedir para vocês virem aqui na frente para que todos vejam vocês. Esse casal aqui, quanto tempo que você caminha aqui na igreja, Fábio? 4 meses faz que ele caminha aqui na igreja. Mas é incrível como esse casal aqui se parece com esse casal. É ou não é? É incrível. É claro que eu não vou fazer isso, porque eu sei que aqui eu estou fazendo algo para que vocês entendam isso, para que fique claro. Mas é incrível como o jeito que a Fernanda fala, a Yasmin fala. Parece que até a tonalidade de voz delas é meio parecida. Se você olhar para o tamanho do Lincoln, parece que é o mesmo tamanho do homem aqui, pai. Parece que esse casal foi feito para andar com esse casal aqui. E é engraçado que é isso que a caminhada apostólica faz, com que as pessoas se tornem parecidas com o seu líder. Faz sentido para você isso? Quanto mais você caminha, obrigado mesmo, obrigado. Era rapidinho, né? Era bem rapidinho. É normal que no decorrer da caminhada você se torne parecido com a pessoa que caminha com você. É normal que isso aconteça. Porque o jeito de falar, o jeito de se expressar, o jeito de, sabe? É normal você que não, tinha muitas pessoas que entravam na igreja aqui e não davam glória a Deus. Quem que era assim? Não davam glória a Deus alto, por exemplo. O Robson é um deles, levantou a mão, corajoso. Não dava glória a Deus alto. Eu vou falar para vocês que no começo da minha caminhada aqui na IBA, eu também não era tanto assim agitado. Mas eu vi alguém que era agitado e eu quero me tornar cada vez mais parecido com ele, porque a loucura dele fez com que eu entendesse esse evangelho e quisesse viver isso. Então, é normal você que não glorificava, hoje você olhar para aleluia, glória a Deus. Ou você fazer assim, né? Que nós gostamos muito de fazer isso.
Ou você no meio da adoração, quando você chegou na igreja. Agora você já, é normal que isso aconteça, porque nós temos pessoas que se movimentam dessa forma e você está se tornando pessoa parecida com ela. Por exemplo, vou pegar um exemplo, meu irmão Marcelo. Quando ele chegou na igreja, no ano aí, sei lá quanto tempo que você está caminhando, faz sinal, 5 anos. Como que você tocava há 5 anos atrás? Cru, faça qualquer coisa que você fazia antes, 5 anos atrás. Agora passou 5 anos, como que você conduz a adoração aqui na igreja? Se modelou conforme a caminhada exige. Porque no começo era muito difícil tocar com o Marcelo, cara. Era muito difícil. Eu ministrava louvor e eu queria a vibração, eu queria a intensidade. E o Marcelo, como é que era antes? Só que o tempo vai fazendo com que as pessoas entendam isso. É ou não é, Isaac? Se eu pegar o Isaac, por exemplo, aqui, como que era o Isaac ministrando sei lá quanto tempo atrás você andava aqui na igreja conosco? 2 anos e meio. Como que era o Isaac? Nem falava, mano. Ele nem falava. Não estou mentindo, ele era um cara muito envergonhado. É ou não é? Eu vou falar uma coisa que eu falei na primeira vez que eu ministrei. E as palmas louvam o Senhor Jesus. E é verdade, irmão. É verdade isso. Mas agora, hoje você caminhando 2 anos e meio, sendo apacentado, sendo alinhado, sendo limado. Hoje você começou a adorar, faz como você começou o culto hoje. Com todo mundo, com banda, com todo mundo. Conduzindo a adoração da igreja. Que a igreja se envolva nessa adoração. Porque é isso que nós pregamos essa intensidade da adoração. Nós falamos sobre isso, que nós precisamos ser intensos. Então eu vou pedir para o louvor começar uma adoração que do jeito que nós pregamos, do jeito que nós ministramos, do jeito que nós nos ativamos. Essa é a nossa casa. Essa é a nossa casa. Este lugar altíssimo e incomparável, rasga os céus e enche. Isso, Juninho. Isso, Marcelo. Faz o Marcelo alinhado. Me dá pressão, me dá pressão. E mais fundo. Hoje é a noite do profundo aqui. Hoje é a noite do profundo aqui nesse lugar. No seu amor E me encontrar. vamos ir mais fundo e mergulhar e me perder no seu amor e me encontrar O teu olhar. e mais fundo. Isso, Marcelo, isso. E me perder no seu amor. E me encontrar no teu olhar. Senta aí. Essa é a nossa casa, meu irmão. Então você que está chegando pela primeira, segunda vez, não se espante com isso. Hoje você pode achar uma loucura. Eu dou 3 meses para você estar louquinho da Silva. Louquinho. Eu dou 3 meses para você estar encharcado pela presença do Senhor. E pode começar agora. Pode começar hoje. Nós somos como o vento. Não sabe de onde vem e nem para onde vai, meu irmão. Eu não sei como é que esse culto vai terminar. Eu tenho certeza de uma coisa: a glória do Senhor vai se manifestar nesse lugar. E vocês, meus lindos, seus lindos, continue comigo aí.
Eu quero falar hoje, querido, de fortalecer a visão. Fala para quem está do seu lado, diga, é fortalecer a visão. Não tem como nós caminharmos se nós não sempre falarmos disso. Nós precisamos, isso precisa ficar muito definido no coração de nós. Da nossa vida, nossa existência precisa ficar muito definido. Como que nós nos movimentamos? É por isso que nós sempre falamos e falamos e falamos disso. De como nós nos movimentamos. E você vai ver que daqui para frente nós vamos falar muito sobre os 5 pilares da nossa casa. Você vai ver falar muito sobre isso. Estamos escrevendo algumas apostilas que não é fácil. Eu vejo o esforço que a Bruna faz e não é fácil. Guerras, aflições. Por quê? Porque fundamentar algo, criar algo sempre vai ser mais difícil. O problema é sempre que nós queremos pegar as coisas prontas. E quando nós pegamos as coisas prontas, elas não são duradouras. Então criar algo, por isso que Jesus vem e ele molda 12 homens. Ele faz 12 homens daquilo que não existia. Eles não eram pessoas prontas para fazer aquilo que o Senhor queria naquele momento. Então o processo definiu eles. Então talvez hoje você entra num processo de entender a visão desta casa, para a sua movimentação ficar um pouquinho mais violenta. Você vai ouvir falar muito nesses dias sobre paternidade. Fala comigo assim, paternidade. Adoração. Fala mais alto, paternidade. Adoração. Mesa. Ministério quíntuplo. Fala mais alto, meu irmão, eu sei que eu estou ministrando para pessoas ativas aqui, eu sei disso. Paternidade. Adoração. Mesa. Ministério quíntuplo. E sacerdócio. Essas coisas precisam ficar muito definidas no nosso coração, porque é dessa forma que uma igreja apostólica se movimenta. Nesses 5 pilares, não tem como fugir disso. E eu sei que nós por um tempo nós decoramos isso, e nós falamos muitas das vezes, e não está errado, meu irmão, mas eu digo assim que nós estamos convergindo as coisas para uma causa, um propósito. Então nós sempre falamos que serviço, relacionamento, adoração e conhecimento eram os pilares da casa, mas na verdade isso é o pilar da mesa. Fala para quem está do seu lado, para ficar muito definido o seu coração, porque tudo isso tem a ver com a visão. Fala assim, mesa, serviço, relacionamento e adoração é pilar da mesa. Isso são os pilares da nossa mesa. Agora você vai ver nós, nesses tempos agora, destrinchar, não sei se existe a palavra, mas esse conteúdo sobre esses 5 pilares que eu acabei de falar aqui. Por que isso? Porque nós precisamos ganhar força e velocidade, meu irmão. Se você que entende isso, se você que quer isso para a sua vida, eu digo para você que você está no lugar certo hoje. Porque a glória do Senhor vai inundar nossas vidas e nós vamos ganhar um pouquinho, uma passada mais larga hoje. Eu estou entendendo essa atmosfera desse culto hoje dessa forma. Nós vamos ganhar um pouquinho mais de velocidade hoje, meu irmão. E eu sempre, depois que eu aprendi isso, né, essa velocidade junto com uma constância firme, forte e precisa. E é por isso que nós estamos aqui hoje falando de fortalecer a visão. Se nós pegarmos alguns exemplos na Bíblia, nós vamos pegar muitos exemplos sobre homens que eles tiveram um contato com Deus e foram com que a sua visão fosse aberta, ou seja, Deus revelou uma estratégia, Deus revela uma visão. Por exemplo, vamos pegar aqui Moisés, em Êxodo capítulo 3, vai contar que o Senhor tem algo sobrenatural com eles. Deus se revela para Moisés, a sarça pega fogo, não se queima, não se consome. Moisés vai até lá, e aí o Senhor fala com ele, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E ali tem um contato de Deus, algo sobrenatural, e um homem de uma forma natural. Ali Deus estava passando uma visão para Moisés de como ia conduzir o povo para essa libertação do Egito. Então a estratégia ali, a visão, ela foi muito bem definida no coração de Moisés. Se nós pegarmos ali Noé,
Noé foi um homem onde o Senhor teve um contato com ele. E lembra quando eu falei no início? Sempre Deus se revela para um. A estratégia sempre vai ser para um. E um povo vai ser conduzido através dessa estratégia. Se você não concorda com isso, meu irmão, você não está concordando com as escrituras. Então eu não quero ofender ninguém aqui hoje. Não é essa a intenção, mas é trazer uma clareza e uma revelação da forma que nós vamos conduzir as coisas daqui por esses dias. É por isso que eu falei, essa mensagem aqui era para ele até ministrar aqui. Mas enfim, estamos aqui nós. E depois você me surra, não tem problema nenhum. Tá bom? Não tem crise com isso não. Aí, meus irmãos, Deus se revela para Noé o quê? Traça a estratégia para ele, passa a visão para ele. Ele vai, ele faz, executa a missão. De repente tem alguns fracassos, porque nós somos pessoas limitadas. Nós fracassamos muitas vezes. Se eu perguntar para você, quantas vezes você já fracassou os dedos da mão, né, pastor Gilmar? Vai faltar, né? Porque eu já fracassei muitas vezes. Eu já fracassei muitas vezes, meu irmão. Eu bolei muitas estratégias na minha vida pensando que uma visão era a visão que o Senhor tinha revelado para mim. Não, um exemplo é do ano passado para cá. Em dezembro eu tracei uma estratégia para o ano de 2025. E a estratégia, Eliezer, que eu coloquei na minha cabeça era de fazer uma coisa. Chegou no final de dezembro, nada deu certo. E o ano começou, e eu falei assim, mas será que Deus não falou comigo, rapaz? Falei, né? Puxa vida, estava tão seguro daquilo que eu estava fazendo, estava certinho, estava tudo cronometrado. Mas caminhar numa visão apostólica não tem a ver com a cronologia nossa. E isso que precisa ficar definido no coração de muitas pessoas, no meu inclusive. Porque às vezes eu posso pensar uma coisa, achar que Deus está falando comigo, mas Deus não está falando comigo. É um achismo da minha cabeça, rapaz. Porque é só no decorrer da caminhada que nós vamos descobrindo essas coisas. Por exemplo, é necessário passar por Samaria. Não estava no cálculo, mas era necessário. Então talvez hoje para você estar aqui, é necessário você estar aqui hoje. Para você entender, para você descobrir o seu propósito de caminhada. Então Deus se revela tanto para Moisés quanto para Noé. Lá, passa a estratégia para eles, passa a visão para eles. A história, vamos continuar ali com Moisés. Você sabe o que acontece? Que ele vai até Faraó, que ele vai e confronta Faraó, que ele fala, liberta o meu povo, e as 10 pragas acontecem, e enfim, você sabe dessa história. O que me chama atenção é numa coisa. O que me chama atenção no Êxodo capítulo 3, versículo 10, Deus falando assim para Moisés, agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito. Quando Deus ele nos chama para viver essa visão apostólica, Ele nos envia, Ele vai estar conosco. Então se você receber e entender o convite do Senhor a partir de hoje, você não vai caminhar sozinho, meu irmão. Eu preciso que você entenda isso nessa noite. Você não vai caminhar sozinho, porque o Senhor que chamou você, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Ele é fiel para completar. Eu preciso que você entenda isso hoje, que fique muito definido no seu coração, que caminhar nessa visão apostólica é entender que o Pai, Ele vai caminhar conosco. Vamos passar por turbulências, dificuldades, guerras e aflições? Sim, porque o mesmo Deus que liberta o povo do Egito, Ele manda o povo para o deserto. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 fala que Deus leva o povo ao deserto para entender, ou para sondar quais são as suas intenções. Então, o que as pessoas se iludem um pouco com caminhar nessa visão apostólica? Pensam que é tudo uma igreja de oba-oba. Ah, nós somos libertos do Egito agora, então agora vai ser só 1000 graus do gueto, né? Vai ser alegria total, vai ser oba-oba. Não, meu irmão. Deus, Ele te tira de uma prisão para colocar em outra. Parece loucura isso, cara. Deus, Ele te tira de um caminho aprisionado por Satanás, mas Ele faz você entender que aqui é um lugar de prisão também.
Mas parece estranho isso, pastor? É meio estranho, porque é uma prisão, com grades abertas. Você pode sair a qualquer hora que você quiser, porque aqui é tudo livre. Não tem obrigação ficar aqui não, meu irmão. Eu quero que você entenda que permanecer nesse lugar é para quem quer permanecer nesse lugar. Tem a ver com o seu sim. Deus, ele tira o povo do Egito, leva para o deserto, sonda qualquer... E o mais terrível da história é que encontra um povo que começa a murmurar e reclamar. Aquilo que era para durar 40 anos, 40 dias, dura quanto tempo? Talvez nós estamos demorando para entender algumas coisas, porque a nossa vida é só reclamar. Só murmuramos, só reclamamos de muitas coisas. E caminhar nessa igreja apostólica, nessa visão apostólica, não tem a ver com isso, tem a ver com entender a voz, caminhar sobre uma promessa e estabelecer esses fundamentos que são fundamentais para a nossa vida. Sabe, meu irmão, eu não vim aqui hoje pregar aquilo que você quer ouvir. Nós, como essa igreja apostólica, nós decidimos pregar essas verdades que às vezes, eu sei, você sai daqui brabo com a gente. Você sai daqui, nossa, se eu pudesse pegar esse pastor, eu ia arrebentar ele hoje. Se eu pegasse esse Geraldinho hoje, cara, eu acabava com ele. Se eu pegasse esse Júnior hoje, cara, eu digo para você, meu irmão, a palavra do Senhor, ela corrige quem Ele ama. Você é uma pessoa amada pelo Pai, e Ele não quer que você viva uma vida longe dEle. É por isso que essas coisas vêm e confrontam a nossa vida a andar nesta verdade. E continuando aqui, o povo vai para um deserto. E lá começa uma coisa que nós vamos começar a linkar com a nossa vida agora, que é entender o que são os inimigos da visão. Fala comigo assim: os inimigos da visão. Eu separei algumas coisas aqui que enquanto o pastor Gilmar estava ministrando, eu estava anotando. E os inimigos da visão, eles começam aqueles assim, ó, são aqueles que não querem ela, que não querem viver a visão, que não querem entender a visão. Na verdade, às vezes o cara até entende, mas ele não quer. E o oposto de quando a pessoa não quer entender isso, ela começar a fazer muito similar àquilo como o povo do Egito fazia. Começar a reclamar, começar a murmurar, não está legal. Ó, tem um texto que fala assim, ó, Êxodo capítulo 20, versículo 19. Disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos. Se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Ou seja, aqueles que não querem entender a visão, que não querem caminhar sobre a visão, uma das coisas que eles não querem é ouvir Deus. Mas, como assim, Júnior? Não estou entendendo. A mesa que você senta às vezes não é confortável para você. Eu sei que é difícil isso, pastor. Falar essas coisas eu entendo, Senhor. Não é fácil. Porque as pessoas, muitas das vezes, elas não querem caminhar na onde elas precisam caminhar. Você está me entendendo? As pessoas, elas querem caminhar aonde favorece elas caminhar. Mas eu digo para você, com todo o amor do mundo, meu irmão e minha irmã, isso é muito perigoso. É muito perigoso isso. E eu estou aqui hoje batendo no peito e dizendo que isso aí não vai dar certo, meu irmão. Não vai dar certo. Queira você entender isso da forma que você entende, não vai dar certo. Pode começar a dar certo por um tempo, mas é muito perigoso. Fala para quem está do seu lado: eu sei que você ficou meio apavorado agora, assim, é perigoso. Fala aí. São aqueles que não querem. Eles não queriam ouvir Deus. Sabe, Robson? É a mesma coisa que o pastor Geraldo passar um comando para você e você falar: não, eu não quero ouvir Deus. Fala o Senhor mesmo comigo, tá bom? Tá de bom tamanho.
Mais ou menos isso, aqueles que não querem mergulhar num profundo, porque o profundo custa. Ouvir Deus custa. É ou não é? Ouvir uma palavra que nem essa, eu sei que não é fácil. Tem gente que vai embora lombardendo, e o pastor sofre quando chega na casa, né? Porque, meu irmão, quer ver uma crise de pastor? Os pastores sabem o que eu estou falando. É quando você traz uma palavra, você sabe que você mexeu com a estrutura do filho, do crente. Você chega na casa, cara, eu demoro para dormir. Cara, é terrível, cara. Mas eu digo para você, esses ajustes são necessários. Essas coisas, elas têm que começar a fazer sentido para nós. E eu sei que nem todos que começaram vão terminar. E você precisa entender isso também. Tem pessoas que estão caminhando com você hoje, mas ela não vai aguentar caminhar com você. Não vai. Não adianta você tentar segurar, não, fica aqui comigo pelo amor de Deus, e se ajoelha para ele. Não. Porque sabe de uma coisa? Não é aquilo, não tem a ver com aquilo que você prega. Tem a ver com a renúncia que o cidadão não quer fazer. Então, são aqueles que não querem entender a visão, que dificultam a caminhada. Então, o problema não é do líder, o problema não é do apóstolo, o problema não é do pastor, o problema é da pessoa. O problema é nosso. Bata assim no peito assim, seja corajoso hoje comigo assim, diga assim: eu sou um problema. Fala mais alto para todo mundo ouvir aqui, diga: eu sou um problema, cara. O problema é que as pessoas não gostam de assumir responsabilidades. Quando a Bruna briga comigo lá em casa, cara, tem hora que eu demoro um pouco para reconhecer algumas coisas. Mas tem hora que é necessário, não tem o que faça. Tem hora que você senta assim e fala: tá bom, tá bom. Não é tá bom, Júnior, ela fala assim para mim. É você reconhecer, entender que você está errado, cara. E talvez você está aqui hoje: tá bom, eu já sei que vai virar essa administração. Chega, pare com isso aí, rapaz. Mas é necessário. Você precisa entender, eu preciso entender. Nós precisamos melhorar. Quem precisa melhorar aqui? Quem precisa melhorar aqui? Não, tem gente que é muito religioso, que ele sabe que ele não quer levantar a mão, cara. O bicho é orgulhoso. O Leviatã tem que ser expulso hoje. Os monstros da vida, pastor Aguinaldo Reis, precisam ser expulsos aqui hoje. O orgulho toma conta tanto das pessoas que elas não conseguem reconhecer. Cara, eu sou um miserável. Eu sem Deus, meu irmão, eu sou uma podridão. E eu sei que as minhas escolhas sem Deus, elas me fazem cada vez pior. É por isso que eu preciso chorar mais. E é um tempo de nós derramarmos mais lágrimas nesses dias. Se nós já falávamos de ser homens encharcados, nós precisamos mergulhar lá embaixo, lá no profundo, meu irmão. São dias que o Senhor está nos chamando. O apóstolo trouxe uma mensagem para nós na quinta-feira, e a tônica dele, que eu vibrei com aquilo, foi estar no lugar onde o Senhor fala conosco, tenda do encontro. Quando ele falou isso para mim, eu vibrei no meu espírito. Porque nós precisamos estar nesse lugar, nesses dias. E eu quero dizer para você, pastor Emerson, Deus está nos chamando para esse lugar. Deus está nos chamando para esse lugar de intimidade com Ele. E isso nos custa. Isso custa para mim e isso também vai custar para você. Porque o evangelho que não custa, meu irmão, não é um evangelho. Não é isso que as pessoas estão vendendo por aí. Não é esse oba-oba, Cláudia, que estão ministrando por aí. Não, o evangelho ele requer muitas coisas, Paulo Conque. Ele quer renúncia, ele quer sacrifício, ele quer intensidade, adoração, profundidade. O evangelho que nós decidimos pregar tem a ver com balançar as pessoas. Porque nós decidimos, Jenny, ministrar essas verdades. Se esse lugar que está hoje cheio nessa noite, é porque pessoas decidiram pregar um evangelho violento e verdadeiro. E eu quero só aquelas pessoas que querem entender a visão apostólica nesta noite. Ah, meu irmão, eu quero só as pessoas que querem entender essa visão apostólica, que querem caminhar nesse profético.
Eu sei que eu falo bastante também, eu falei que ia ser breve aqui, mas meu irmão, existe um óleo aqui nesta noite. Existe uma unção aqui nesta noite. Existe uma presença violenta nesta noite, Luquinhas. Existe uma presença poderosa que veio para nos transformar hoje. Porque barulho não transforma ninguém. Eu sou um adorador. Meu irmão, cuida com esse negócio aí. Status de adorador sem ser conduzido pelo Pai não é. Nós, ministros do altar, nós precisamos estar conectados com Ele mais do que nunca nesses dias. Me ouçam quando eu falo isso. Mais do que nunca nesses dias nós precisamos estar conectados com Ele. Nós estamos formando uma igreja para viver uma eternidade em adoração. Eu quero a você que quer morar na eternidade, vivendo uma profundidade em adoração. Agora, é fácil ser um adorador, status de verdadeiro adorador, quando a cronologia nossa deixa, sabe? Aí o cara canta o que ele quer, ele ministra o que ele quer, ele fala o que ele quer, ele enche as pessoas de salgadinho. Sabe o que é encher as pessoas de salgadinho? Elas saem daqui e elas não conseguem ter constância. Mas não tem a ver com a palavra? Tem algumas mensagens que a gente escuta por aí, que misericórdia, meu irmão. Essa mensagem que ninguém quer pregar. Pastor nenhum quer pregar isso aqui, porque essa aqui confronta. Essa aqui mexe com a estrutura. Essa daqui, de repente, às vezes, tem alguém que está pensando até, hoje é meu último culto. Eu não vou mais ficar nessa igreja. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu sinto muito informar você isso, mas o Evangelho, eu não estou aqui para ofender você, mas o Evangelho, as Escrituras, elas me ofendem. Ela me chama de pecador. O Evangelho por si só já é uma ofensa. E se essa palavra não transforma a nossa vida, meu irmão, eu sinto muito informar você. Você está perdendo tempo aqui nesse lugar. A adoração que balança, ela é até legal, mas ela não transforma. Porque status de verdadeiro adorador requer mudança de comportamento. Adoração significa proskineu. O apóstolo falou sobre isso pela manhã. Quando você se prostra, você entende quem Deus é. E quando você entende quem Deus é, você quer se tornar parecido com Ele. Isso é adoração. Existe uma fusão e existe transformação, Fábio. Lembra que eu dei o exemplo dos meninos aqui? Entraram de um jeito. Conforme o decorrer da caminhada, sua mente foi renovada, sua ação foi mudada, e hoje estão aí. Fácil, Marcelo? Não é fácil. Isaac, é fácil? Não é fácil. Mas vale a pena? Então chega de balançar a sua mente. Hoje Deus está balançando a sua mente, meu irmão. Deus está balançando a sua mente hoje. E de repente você que está bravo comigo agora, você vai me agradecer ainda. Você vai me agradecer. Porque se fala para quem está dizendo, se você não compreender a visão, fala aí, não tenha medo, rapaz. Se você não compreender a visão, você não vai aguentar a caminhada. Ei. Vamos para o segundo. São aqueles que não se comprometem com ela. O segundo ponto que eu quero aplicar aqui, sobre os inimigos da visão, são aquelas pessoas que não se comprometem com ela. Não se comprometer com essa visão, presta atenção nisso, é o mesmo que... Cadê ela aqui? Eu anotei porque eu sabia que eu ia me perder, né? Números capítulo 20, versículo 3.
Números capítulo 20, versículo 3. São os que não se comprometem com ela. Quem não é comprometido só reclama em vez de fazer algo, de se movimentar com algo. Veja esse texto aí. Colocou para mim ali? E eles disseram: teria sido melhor se nós tivéssemos morrido na frente de Deus. O Senhor, coloca a linguagem de hoje. Ah, tá aí para mim já, tá ali já. Teria sido melhor se nós tivéssemos morrido em frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros, os outros israelitas. Versículo 4. Porque você nos trouxe aqui? Por que você nos trouxe o povo? Por que você trouxe o povo do Senhor para esse deserto? Será que foi para nós morrermos junto com os nossos animais? Versículo 5. Por que você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, aonde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras e nem romãs, e além de tudo, não há água para beber? As pessoas que não se comprometem, elas não sabem o custo. E é por isso que falar sobre finança para quem não se compromete é terrível. Porque a pessoa que não se compromete, ela só quer usurpar, meu irmão. Quando nós não nos comprometemos com algo, é a mesma coisa aquele funcionário. Ele só quer saber do dia 5. Para ele a empresa tanto faz como tanto fez durante os 30 dias. O que importa para ele é só o dia 5, porque o que importa para ele na realidade é só o salário. Ele não está aí com o patrão dele, com os colegas que estão juntos trabalhando. Sabe aquela pessoa que usurpa dentro da igreja? Ela não está nem aí com dizimar e ofertar, com contribuir, entender que essa casa tem luz para pagar, tem água, tem aluguel, que tem um parcelamento de um terreno que estamos ali mês a mês. Não entende? Sabe quanto nós pagamos no reparo dessa line aqui, ó, de 2 lines? R$800. E se contar a história, pastor, também você é um fanático. Se a gente for contar as histórias aqui, meu irmão, rapaz, a gente passa a noite inteira aqui. Mas só que essas coisas, para quem não é comprometido, tanto faz como tanto fez. Eu estou ministrando hoje para um povo que precisa entender uma visão. E não é a visão de um homem louco, lunático, não. É a visão apostólica que foi revelada um dia para ele. Se nós, Luiz, não entender essa visão, nós não vamos conseguir caminhar, cara. Vamos para frente. Os inimigos da visão continuam. São aqueles que não crê nela. Não crê nela. Está lá em João, versículo 9, que o pastor Gilmar ministrou ontem. Falou dos fariseus. São aquelas pessoas religiosas que para ela, reino, igreja, é só culto de domingo. Sabe aquela pessoa religiosona que para ela, eu vim aqui hoje, o pastor já me viu, já dei paz do Senhor para ele e está tudo certo. Eu já vim, já ministrei, já fiz o que era para mim fazer. Eu já toquei a minha guitarra, eu já dancei aqui, já chacoalhei os panos aqui na frente. Eu já ofertei, eu já dizimei. Pessoa religiosa, ela não entende, meu irmão. Ela não consegue crer que isso daqui que vivemos é um estilo de vida. Vocês estão me ouvindo, igreja? Isso daqui que vivemos é um estilo de vida. E é por isso que nos custa. Porque é uma mudança de comportamento. Se eu estou indo para cá, eu preciso ir para cá. Se eu estou indo para cá, eu preciso ir aqui, ó. É uma mudança de comportamento. E as pessoas religiosas, elas não entendem isso. Porque o texto vai falar sobre isso. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. E o dia que Jesus havia feito
lama e curado homens da cegueira, era um sábado. Alguns fariseus disseram: o homem que fez isso não é de Deus. Presta atenção nisso. O homem que fez isso não é de Deus, porque ele não respeita as leis do sábado. E outros perguntaram: como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisões entre eles. Presta atenção nessa parte aqui desse texto. O homem que fez isso não é de Deus. Às vezes está tudo certo na mesa, né? Está tudo ok na mesa, mas é uma palavra, revira tudo. Porque é como o apóstolo falou hoje pela manhã, enquanto a gente está cevando aqui, ó, está tudo certo. Enquanto estamos motivando as pessoas a caminhar, no motivando elas, está tudo certo. O momento que nós apertamos, as coisas ficam mais difíceis. O Júnior não é tão de Deus assim. O Marcelo não é tão de Deus assim. O apóstolo Geraldo não é tão de Deus assim. Nós estamos sendo apertados nesses dias, e eu sei que você está sendo exprimido. Quem sente que está sendo exprimido aqui, seja verdadeiro com Deus, nem comigo, mas seja verdadeiro com Deus. Deus está nos espremendo. Sabe por que Ele nos espreme? Porque Ele quer saltar a nossa melhor versão. Você está sendo exprimido para saltar a sua melhor versão. Então é por isso que dói. Porque o ferro, para ele ficar do jeito que tem que ficar, o que é feito nele? Surrado, batido. São dias que o Senhor está nos espremendo, meu irmão. E a prensa dele não é fácil. Mas eu retorno a dizer: vale a pena. E se você quiser hoje ser exprimido por Ele, e ter um coração rendido, eu digo para você que a sua vida, a partir de hoje, eu estou convicto naquilo que eu estou falando para você, a sua vida não será mais a mesma. Fábio, se nós entendermos essa prensa, para estar ali, Fábio, você sabe o que custa. Porque reino, entenda isso, não é simplesmente fazer. Reino tem a ver com se tornar. Eu sei que o coração fica aflito. É gostoso fazer. É maravilhoso tocar. Quem gosta de tocar, é maravilhoso tocar, cara. Eu gosto de tocar. Mas eu entendi que o meu ciclo se acabou. E agora eu preciso ganhar outros que estão lá fora para colocar aqui dentro. Ciclos se fecham, mas ciclos novos se abrem também. Então, calma. Fala para quem está do seu lado e baixa a bola aí, cara. Se o Júnior fosse dar um tema para essa mensagem hoje, sabe qual que seria, Lincoln? Ou vai ou racha. Mas como não fui eu, então é fortalecendo a visão mesmo. Daqui para frente ou vai ou racha, não tem o que fazer, meu irmão. E eu quero até olhar para a câmera agora, eu não quero que você se ofenda comigo na sua casa aí, você que está me assistindo. E muito menos vocês aqui. Mas o Senhor está nos espremendo. O Pai está nos pegando, Pastor Gilmar. E hoje você pode sair daqui brabo, mas eu sei que você vai... Poxa vida, ele tinha razão mesmo, cara. Porque quando, voltando a falar ali, quando acontecem as nossas encrencas lá em casa, que normalmente eu estou errado às vezes, né? Eu reconheço, meu irmão. Eu vou dizer para você que fica uma paz, cara. Fica uma paz, Lincoln. É essa paz que está faltando para você. Se você rendeu seu coração hoje, meu irmão, eu já chego lá
nas definições para nós caminharmos na visão apostólica. Já chego lá. Quarto, são enganados facilmente. Quem não entende a visão é enganado muito fácil. Qualquer coisa serve. Viu? Entenda essa visão apostólica e você não vai mais andar perdido. Quando alguém tentar levar você para outro caminho, você vai falar: não, pera aí, rapaz, o apóstolo não é assim que ele ensinou nós? Não é assim que o meu líder ensinou eu? Eu fui fazer algumas coisas esses tempos atrás e eu, de fato, eu entrei em crise, cara. Porque não foi assim que eu aprendi. Se não foi assim que eu aprendi, eu entrei muito em conflito, cara. E a primeira coisa que eu fui fazer é perguntar para o apóstolo: se aquilo que ele prega eu não entendo para a minha vida, não tem sentido caminhar com ele. É hipocrisia. Por que João Batista falava hipócritas? Porque eles falavam das leis, eles pregavam os ensinamentos. O profeta Jeremias, e faziam um pá, né? Daniel diz assim, os fariseus. Mas eles não estavam comprometidos com essa verdade. Se você caminha no lugar e você não está comprometido com a verdade que é liberada, você vai ser enganado muito facilmente. É por isso que hoje está sendo liberada uma palavra desse tutano para você, meu irmão. Hoje é virado de feijão. E se tiver, é um ovinho. Os virados que desce seco assim. Esses dias eu fiz um desses lá em casa, rapaz. Poxa vida, não tinha uma carninha, pastor Gilmar. Sabe aquela carninha de porco gostosa, para ficar gostoso, para ficar gordurosinho? Sabe quando fica gordurosinho? Pastor Geraldo, nossa. Tem dia, eu comi lá, Fábio, tava seco. Guinaldo Reis do céu, foi brabo. Se não tivesse aquele suquinho de morango, rapaz, estava. Mas Deus tem o melhor para nós. Fala para quem está do seu lado: Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Pode doer um pouquinho, Drefal. Vale a pena. Vale a pena. Alinhamento. Hoje é uma noite de alinhamento também, hein? Vamos lá. Como fazemos para seguir essa tal visão? Talvez você pode perguntar para mim: então tá bom, bichão, qual que é o negócio aí? Eu tenho essa palavra para você, meu irmão. Entenda a visão, se torne a visão e compartilhe a visão. Eu vou repetir para você gravar no seu coração e para ficar muito definido. Entenda a visão, se torne a visão e compartilhe a visão. Vamos juntos agora para ficar bem cravado no seu coração? No 3, 1, 2, 3 e... Entenda a visão, se torne a visão, compartilhe a visão. Se a mídia puder colocar para mim aqui escrito. E vamos esmiuçar isso daqui. Entenda a visão. Você precisa despertar. Fala para quem está ao seu lado: você precisa despertar. Sabe quando você abre um site, Johnny? Você vai comprar, sei lá, rapaz, fala alguma coisa para mim. Você vai comprar alguma coisa pelo site. Fala para mim alguém aí rapidinho. Vai comprar uma corda de violão boa. Eu entro no site da Dário. Eu gosto da Dário, né? Ele não sabe comprar corda, por isso que vive arrebentando as cordas dele. Eu entro no site da Dário para fazer uma compra da corda Dário. A primeira coisa que abre, um cara bacana para falar sobre isso é o Eliezer. Ele vai entender rápido o que eu estou falando. Quando você abre um site, normalmente não diz quem somos. Que mais que diz lá, Eliezer? Fala para mim. Quem somos? Valores, missão. Essa visão, ela precisa ficar muito definida. Por isso nós precisamos entender a visão.
Quando as pessoas lerem a sua vida, ela precisa ter uma definição. Da onde que você vai? Porque as pessoas vão querer caminhar com você se elas olharem para você e ver Deus na sua vida. Enquanto elas não conseguirem enxergar quem você é, para que você foi chamado, dificilmente as pessoas vão querer caminhar com você. E hoje, de repente, algumas pessoas estão olhando para você, meu irmão. As pessoas vão começar a olhar para você. E se você não tiver uma definição da visão, se você não entender ela, se você não começar a viver ela, dificilmente, olha que legal, entenda a visão, se torne a visão e compartilhe a visão. Então, quando você abre esse site, para que somos, quem somos, essa é a nossa vida. Linke isso na sua vida. Quando você for ministrar na sua mesa, esses 5 pilares precisam estar definidos no seu coração. Eu sei o que é sacerdócio, eu sei o que é a paternidade, porque eu já fui órfão. Eu já tive um sacerdócio caído, hoje eu tenho um sacerdócio restaurado. Eu já entendo o que é mesa, não é só se juntar para comer um pãozinho. Ih, meu irmão, esses rolha que estão falando essas coisas aí, delete isso da sua vida, meu irmão. Não siga esse tipo de gente. O quão difícil, eu sei porque eu estou na internet hoje, o quão difícil é você estabelecer uma verdade na internet hoje. As pessoas não querem escutar a verdade. Eu sei porque às vezes acaba o programa, e esses dias eu coloquei uma mensagem, depois que acabou o programa, a mensagem do nosso 10 anos, e estava lá 2.500 pessoas ouvindo o Júnior, na interação e mandando mensagem e tal. Eu falei assim, agora eu vou colocar uma mensagem apostólica, uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Fique aí, não saia. Meu irmão, caiu pela metade os ouvintes. As pessoas não querem isso para a vida delas. Elas não querem uma palavra que confronte elas. E tem gente que manda mensagem ainda acabando com o negócio, sabia disso? Por quê? Porque confronta, né? Isso eu estou falando da minha rádio, meu irmão. Gente que não é nem daqui. Tá tudo certo para você? Por quê? Porque mexe com elas. As pessoas não querem ouvir essa verdade. Então, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos essa visão, as coisas começam a caminhar diferente com nós. Sabe por quê? Porque nós entendemos o nosso chamado. Fala isso, fala para você mesmo. Eu entendo o meu chamado. Eu descubro o meu chamado. Caminhar na visão apostólica tem a ver com entender para onde que você está indo e aonde que você quer chegar. Se eu perguntar para você hoje, você sabe onde é que o seu líder quer chegar? Se eu perguntar para você hoje, você sabe o que está dentro do coração do apóstolo? Essas coisas é difícil. Mas é por isso que uma mensagem como essa vem, para nos mexer, meu irmão. Nós precisamos começar a entender a visão. E principalmente, para onde fomos chamados para fazer. O que fomos chamados para fazer. Ontem o pastor Gilmar, a sua ministração, ele falou dos atalaias. E eu coloquei isso na hora. Estava escrevendo. Deus, ele não chama você para ficar sentadinho, meu irmão. Deus, ele não... Eu não vou subir aqui, né? Porque eu não sou louco que nem você, né? Mas eu vou subir aqui. Tá certo? Deus não me chamou para estar ali, Deus me chamou para estar aqui, é um pouquinho mais alto. E quando ele falou ontem sobre o que ser atalaia, o que é um atalaia, o que um atalaia precisa ter, ele falou sobre o quê? Sobre visão e sobre audição. São dias que a nossa visão precisa ser aberta e os nossos ouvidos ser aguçados para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Pastor Fabiano, Deus está abrindo a visão da igreja e os ouvidos da igreja nesses dias. Porque você foi chamado para estar em lugares altos, meu irmão. Você foi chamado para estar em lugares altos. Quem está me entendendo diz amém. Quem está me entendendo diz amém. Deus nos chamou para estar em atmosferas mais altas. É por isso que a nossa guerra parece tão difícil, porque nós estamos numa estrutura embaixo. Agora eu vou ter que descer aqui, depois eu não sei se eu vou conseguir subir.
estar aqui embaixo, eu não tenho a visão que eu estou lá em cima. E talvez vai ser difícil eu comunicar às pessoas, porque é gostoso a gente olhar no olho das pessoas quando nós estamos falando. E as pessoas, elas estão perdendo tempo, perdendo as batalhas, porque a estrutura embaixo dificulta você ter uma visão lá de trás. Ou seja, a visão sua precisa ser estendida para você enxergar quem está lá no fundo. Sua visão precisa estar aguçada, sabe por quê? Porque as pessoas que se perderam, você precisa enxergar elas. Sua visão precisa estar aberta para você ir na onde você não quer ir, estar na onde você não quer estar. Porque é bom estar onde a gente gosta de estar. Eu gosto de ir lá na casa da Arleide, lá com os Nivaldo. Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Eu gosto de ir lá, cara. É bom de ir lá, rapaz. Eles cozinham tão bem. Rapaz, eu gosto de comer o feijão da Jaque, do Luiz. Pensa num feijão que é poderoso demais, meu irmão. Eu gosto de comer o arroz com feijão da pastora Ani. É bom estar lá. Você que não sabe, eu vou passar a visão para você aqui agora. 2 horas, 1h45. Se você não almoçou ainda, você passar lá, vai ter um almoço maravilhoso para você lá, meu irmão. Vou passar a visão aqui. É bom estar em lugares onde é prazeroso estar. Mas agora é muito difícil, pastor Emerson, a gente está onde a gente não quer estar, cara. É difícil, meu irmão. Mas se você entender hoje aonde o Senhor quer que você esteja, apóstolo Geraldo, pastor Giovanni, se você entender aonde o Senhor quer que você esteja, rapaz, ninguém vai segurar você. Ninguém pode travar você, meu irmão. Você nasceu para coisas grandes. Fala para quem está do seu lado aí. Você nasceu para coisas grandes. Você que está em casa, você nasceu para coisas grandes. Deus, Ele não errou quando Ele chamou você. As pessoas, elas estão se batendo na sua caminhada porque elas estão nos lugares que não é para elas estarem naquele momento. Já pensou se eu for todo dia almoçar na casa deles? Se todo dia eu for na onde que eu quero estar, eu vou estar em lugares que não é para mim estar, sempre. Você está me entendendo? Faz sentido para você? Porque Deus chamou você para lugares altos, altos, altos. Sua visão precisa estar vendo tudo. É por isso que os atalaias precisam se levantar nessa noite. Ih, meu irmão, vocês estão sem fé hoje aqui. Os atalaias precisam se levantar nessa noite. Eu não entendo essas coisas. As pessoas, elas passarem um final de semana poderosíssimo, pastor Gilmar. E é uma coisinha, destrói tudo que foi construído. Eu sinto informar vocês, mas tem pessoas que chegaram em casa e já discutiram com o pai, já discutiram com a mãe. Eu sinto informar você isso. Mas a menina ouviu uma palavra que vai transformar a vida dela. Entendeu os processos, porque foi falar de processo hoje pela manhã. Mas ela quer as coisas na hora. Ela chegou na casa, já deu confusão com o pai, já deu confusão com a mãe, já brigou com os irmãos. Porque as pessoas, elas não querem entender os processos. É o mesmo quando eu falei aqui, respeita os processos, entenda o processo. Você gosta de estar aqui em cima, mas entenda o processo. Respeite o processo e você vai viver o propósito. Guarda essa frase aí do Júnior aí, guarda isso aí no seu coração. Respeita o processo para você viver o propósito. Se você não respeitar o processo, você não vai conseguir viver o propósito. Porque as etapas da vida, Rickley, elas vão ser divididas. Pulamos etapas da nossa vida quando nós queremos viver uma coisa que nós não estamos preparados para viver. Isso tudo tem a ver com entender a visão, meu irmão. Entenda a visão da onde você está caminhando. Sente com o seu líder, entenda a visão da onde você está caminhando. Eu digo para vocês, jovens, mulheres, homens e crianças, se
Se nós compreendermos a visão, ninguém segura esta igreja esse ano. Eu sei, eu estou certo que Ele é poderoso, pastor Emerson, para fazer infinitamente mais aquilo que nós pensamos, nós imaginamos. Eu sei quem tem crido e quem tem depositado a fé. Entenda a visão. Segundo, se torne a visão. Rendição de coração. Fala comigo assim, rendição de coração. Um texto que me marcou, e no momento que o pastor Gilmar estava pregando, eu lembrei dele, eu anotei. É um texto que eu gosto demais. Depois que foi revelado para mim, ainda ficou mais claro para mim. Que está lá em Lucas capítulo 15, versículo 17. Lucas capítulo 15, versículo 17. Caindo em si, ele pensou: quanto aos trabalhadores do meu pai, tem comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Para você se tornar visão, precisa ter uma rendição de coração, meu irmão. Você precisa cair em si, você precisa cair em si. Eu não estou fazendo aquilo que o pai me chamou para fazer. A história, o contexto desse texto aqui você sabe muito bem. Havia 2 meninos, que um deles pediu a sua herança antes do seu pai morrer. E o pai dele divide a herança, dá a parte dele, ele vai, gasta tudo, faz tudo aquilo que não era a vontade do pai para ele. E eu já faço um parênteses aqui para mim e para você. Quando nós não fazemos a vontade do pai, nós quebramos a nossa cara. Toda a vida longe do propósito que o pai tem para nós é uma vida de perdição. Toda a vida longe da vontade do pai para nós, Yasmin, é uma vida onde nós não estamos com o pai. Então por isso que eu digo para vocês que me ouvem lá no fundo também, essa palavra é para vocês também. Vamos viver a vontade do pai, vamos estar na casa do pai, vamos compreender aquilo que o pai quer para nós, que nós não vamos nos perder. Primeiro, herança não se dá antes de morrer, meu irmão. É fato isso. Hoje em dia, alguns casos até acontece. Nesse caso aqui deu ruim, porque o menino se perdeu. Mas o que a Bíblia fala nesse texto que nós falamos aqui? Que ele cai em si. E quando nós não caímos em si, fica muito difícil, porque nós não nos tornemos a visão ainda. Fala para quem está do seu lado aí, caia em si hoje, cara. Fala aí, enquanto eu tomo água aqui. Eu já estou terminando. Enquanto nós não cairmos em si, hoje é uma noite para nós cairmos em si, pastor Gilmar. Você sabia que tem coisas que eu planejo e penso que é fora da vontade do pai também? Sabia disso? E eu vou dizer para você, pastor Nani, todas as vezes que as decisões minhas fugiram da vontade do pai para a minha vida, todas deram errado, todas. Eu não acertei uma longe da vontade do pai. Será que não é uma coisa hoje para nós colocar a mão na consciência? Pare para você mesmo, olhe para você mesmo agora e reflita isso. Será que o que você está fazendo, será que aquilo que eu estou fazendo é da vontade do Senhor? Alan, será que aquilo que nós estamos fazendo é da vontade do Senhor mesmo? Será que Deus chamou para fazer mesmo? Ou é vontade própria? É de se pensar, não é de se pensar? Será que é por isso que não dá certo nunca?
A pessoa ela não consegue nem melhorar dentro do próprio serviço. Não vamos nem entrar na questão espiritual agora. O cara entra numa empresa, ele não consegue nem crescer dentro da própria empresa, cara. Faz 18 anos que ele está ali guerreando, está ali fazendo a mesma função e não consegue desenvolver nada. Será que é culpa da empresa mesmo? A pessoa está dentro da igreja agora, no nosso contexto. Eu preciso fazer, eu preciso fazer isso aqui, tal. Mas será que é para fazer mesmo? Eu gosto de fazer tal coisa, eu faço isso daqui bem feito. Irmão, entenda, caia em si hoje. Faça aquilo que é para você fazer. É por isso que nós precisamos entender a visão. Porque a visão, quando nós entendemos a visão, nós entendemos o nosso propósito, de fato, aquilo que é para nós fazer. E nós não vamos andar perdido. E é por isso que hoje está sendo revelada essa vontade do Pai para a sua vida. Se for preciso você parar de fazer algumas coisas, pare. Se você entende que você está fazendo longe da vontade do Senhor, pare. Não tem o porquê você continuar fazendo uma coisa que não é para você fazer. O problema é que as pessoas, elas querem um conselho até que não é para parar de fazer ou não é para fazer. Vem aqui, pastor Geraldo. Será que é para mim? Eu tomei uma decisão assim, mas eu já fiz isso daqui. Eu não vou mais cuidar dos meus filhos. Eu decidi lá, tive uma conversa com ele, mas você sentou na mesa do apóstolo para pedir uma direção, mas você já tomou uma decisão. Eu já tomei essa decisão, eu vim conversar com ele, mas eu já estou com a decisão pronta. As pessoas não entenderam a visão. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, chegue para o seu líder desarmado. Está me entendendo? O que é desarmado? Não vá com vontades próprias, com coisas definidas no seu coração, porque senão não adianta nada conversar. Pastor Gilmar, o que o senhor acha para mim aqui, ó? Eu estou pensando em fazer isso daqui, o que você acha? Será que você consegue me dar uma direção? Eu sei que você não vai decidir por mim, mas tipo assim, tem como nós trocar uma ideia assim nesse aspecto? Flexível, um coração flexível, um coração ensinável. Isso faz parte de se tornar a visão. Enquanto nós não temos um coração flexível, dificilmente nós vamos conseguir sentar na mesa e ouvir o nosso líder. Dificilmente de repente você vai querer ir embora daqui, cara, porque você não tem um coração flexível. Lembra que eu falei do Leviatã aqui? Alguns monstros. Leviatã tem vários sentidos. Jó capítulo 41 vai falar que ali é puro humano. É o orgulho. Enquanto as pessoas estão cheias de orgulho, dificilmente elas vão sentar e submeter alguém. Leviatã também significa monstro marinho. E tem mais um que agora não vou lembrar agora também. Mas esses gigantes que precisam ser... potestades. Potestades também são coisas, igual eu falei naquele videozinho que eu mandei para vocês essa semana. As pessoas estão com a mente bloqueada. Potestades estão conseguindo bloquear a mente das pessoas para entender aquilo que nós pregamos. Sabia disso? Parece louco quando eu falo isso, mas no reino espiritual, quando eu estou pregando aqui, existem potestades brigando no mundo espiritual para que você não compreenda isso que está sendo revelado. Mas eu quero... meu irmão, eu quero que você entenda hoje aqui que essa palavra está sendo liberada para você mudar de vida. Existe uma vida além dessa que você está vivendo aí, sabia disso? Não há tempo mais, não dá tempo mais de nós perdermos tempo. Faz sentido? Não dá tempo mais de nós perder tempo. Quando nós não entendemos a visão, nós estamos perdendo tempo.
Mas quem quer mudar de vida aqui nessa noite? Quem quer mudar de vida aqui nessa noite? Quem que precisa ser mudado nessa noite aqui? Dá um glória a Deus alto para eu ouvir aí, irmão. Dá um glória a Deus alto para eu ouvir aí. E o último, compartilhar a visão. Esse eu gosto demais. Por que eu gosto, pastor Aguinaldo Reis? Porque aquilo que aconteceu na minha vida eu preciso contar para alguém. Apóstolo Geraldo, aquilo que aconteceu comigo eu preciso, eu amo fazer isso, contar para alguém aquilo que Deus fez para mim. E por que é tão difícil hoje? As pessoas que não entendem a visão, elas não conseguem compartilhar. Parece que ela não cai em si, nem que ela está sendo mudada por Deus. Se você olhar para a sua vida hoje, há 3 anos atrás, você era a pessoa que você é hoje? Responde para mim, você era a pessoa que você era hoje? Então por que nós não valorizamos aquilo que Deus fez para nós? Por que nós não conseguimos valorizar aquilo que Deus fez para nós? Por nós e para nós. Será que não é mais um ponto para nós pararmos e pensarmos, cara, eu preciso agradecer aquilo que Deus já fez por mim? E compartilhar, meu irmão, tem a ver com Marcos 16, versículo 15. Coloca para mim lá. Quando os discípulos caíram em si, né, daquilo que Deus fez para eles, foram confrontados, porque nesse texto aqui, Deus tinha feito uma reciclagem com eles de fé, de muita coisa, uma reciclagem de muita coisa que Deus fez com eles aqui. Marcos 16, capítulo 16, versículo 15, então, ele disse, vão pelo mundo inteiro, anuncie o evangelho a todas as pessoas. Quem crer em mim e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem serão dado o poder de fazer estes milagres. Aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres. Não, você não creu ainda. Por isso que parece tão difícil até de a gente abrir a boca, porque parece que a gente não acredita nessas coisas. Essas coisas fazem sentido para você, meu irmão? Aos que crê será dado o poder de fazer esses milagres. Expulsar demônios pelo poder do nome. Falar em outras línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não serão nenhum mal. Não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se à direita do Pai. Você consegue acreditar nessas coisas, meu irmão? Eu vou perguntar mais uma vez para você. Se você não consegue acreditar nessas coisas, que estes sinais seguirão aqueles que crêem, eu vou dizer para você uma coisa: você não compreendeu a visão apostólica ainda. Por isso que chega na hora de evangelizar, você não consegue evangelizar. Por isso que chega na hora de trocar aquela ideia com a pessoa do banco, não sai a conversa. Por isso que você não ganhou uma vida para o Senhor ainda esse ano. Eu sei, essa palavra é para mim, cara. Essa palavra é para você. Cássio, essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Rafa, essa palavra é para nós. Quantas pessoas nós ganhamos esse ano? Meu Deus do céu, para que a igreja existe se não for para ganhar vidas? Por que o Júnior existe se não for para ganhar outros?
O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor liberou para a nossa vida? Nós estamos nos enchendo, e não estamos compartilhando com ninguém. E parece até um saco sem fundo. Sabe o saco sem fundo? Você coloca as coisas dentro dele e nunca enche. Não tem fim, porque não tem um fundamento. É difícil para algumas pessoas entender isso, cara. Hoje tem uma mesa posta para nós aqui hoje. Mas se nós não crermos nessas coisas, talvez hoje é menos assim, ó, e mais assim, ó. Ontem eu tive uma experiência com Deus, cara, vendo a minha filha adorar. Eu sei que eu falei para a Bruna, de repente ela não entendia nada que ela estava fazendo, e eu queria muito prestar atenção naquilo que ela estava orando, porque ela estava orando assim, ó, como os berianos. E ela mexia os lábios, eu não conseguia entender, mas eu via a lágrima correr no olho dela. Se Deus está fazendo isso com as crianças, por que os grandes não entendem essas coisas? Se o pequeno consegue se prostrar e o adorar, você pode falar, mas ela não entende, mas você também não entende, por que você não faz? Essa palavra é para tirar nós da zona de conforto. Essa palavra é para mexer com a nossa estrutura. Essa palavra é para nos encorajar a viver um reino mais violento. Eu preciso hoje de uma igreja que consiga compreender essas coisas. E eu quero que você seja corajoso hoje, assim como eu terminei essa palavra hoje, cara. A Bruna cansada, ela chegou, eu terminei aqui as coisas, montei aqui de tarde e fomos para casa. E ela chegou e ela falou assim, depois eu até tiro as coisas do carro, eu vou dormir. Nós dormimos muito pouco essa noite. E eu falei assim, cara, como eu tô com uma responsabilidade muito grande, e eu já senti o peso que ia vir hoje, cara. Porque eu sei que uma palavra como essa não é tão simples. Ministrar estas verdades não é tão simples. Não é peguei o jeito. É uma baita responsabilidade estar aqui, meu irmão. É por isso que eu não entendo algumas pessoas que elas chegam na igreja ontem e elas já querem subir aqui em cima. Quando nós chegamos nessa casa aqui, nós tínhamos medo de subir em cima do altar. É com temor e tremor que eu estou aqui nesta noite, meu irmão. E a Bruna deitou e eu comecei a escrever algumas coisas que eu sabia que eu ia me perder se eu não anotasse. E eu falei assim, Senhor, mas eu nem faço isso. Aí ele falou assim pra mim, mas tem coisa, Júnior, que não é da forma que você pensa, cara. São dias de você também, cara, sair da sua zona de conforto. E eu dobrei os meus joelhos e eu falei assim, prepara um coração, nem que seja nesta noite, Senhor. Assim como o Senhor falou comigo, assim como o Senhor preparou o meu coração, prepara o coração nesta noite, Senhor. E eu quero que você sabe que Deus falou com você, se levante e venha para cá render o seu coração a Ele. Você sabe que Deus falou com você.
Vocês podem apagar as luzes para mim? Muito seguro, com você eu tenho coragem. Com você eu não preciso de nada. Teu coração é um alto lugar pra estar. Com você eu me sinto seguro. Com você eu tenho coragem. Com você eu não preciso de nada. Teu coração é um alto lugar pra estar. Com você eu me sinto seguro. Com você eu tenho coragem. Com você eu não preciso de nada. Teu coração é um alto lugar pra estar. Rasga os céus e enche esse lugar. Altíssimo, incomparável, rasga os céus e enche Esse lugar. altíssimo. Isso, você ficou de pé no seu lugar. Mas não tenha vergonha de você vir aqui na frente, porque essa mesa aqui é para mim e para você hoje. Existe uma mesa preparada para nós hoje aqui, de reconciliação. Existe uma mesa posta para nós, pastor Gilmar, nos esperando. Deus quer se encontrar conosco hoje. Deus, Ele quer que você entenda essa visão. Deus quer que você se torne essa visão. E Deus quer que você compartilhe essa visão. Estar aqui na frente é para homens e mulheres corajosos. Deus não precisa de muitos. Deus só precisa de um coração disposto. Tem um coração disposto aqui para estar aqui junto com os meus irmãos, junto conosco aqui, dobrar os nossos joelhos aqui? Tem? Enquanto o louvor adora, você volta para o lugar da onde você não devia ter saído. Por que teimar?